Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um privilégio, uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, estamos estudando a lição Conectar Mais Jovens, da editora Betel, e a lição de hoje é a lição de número 13, que tem por título General está no fronte. Louvado seja o nome do Senhor. O texto de referência está registrado em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 a 16. O versículo do dia está dizendo: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículo de 10 e 11. A verdade aplicada diz ainda: conhecer o Senhor Jesus nos dá convicção da vitória diante da batalha espiritual. Os objetivos da lição são três. O primeiro deles, apresentar a autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Segundo, apresentar a conquista da vitória na cruz. E o terceiro, apresentar os elementos da vitória final. Portanto, a nossa oração hoje é para que mais pessoas conheçam o poder de Cristo através do nosso testemunho de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós vamos estar iniciando esta lição, mostrando para os irmãos aqui através da introdução. Jesus é o nosso general. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso general. No campo de guerra, ele está à frente de nossas batalhas e tribulações, vencendo o mal e subjugando o inimigo de nossas almas. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, conforme aqui a introdução, é que o Senhor está na frente. Você não está só na batalha. Você não está lutando sozinho. O Senhor está na frente dessa batalha e a vitória já é garantida porque ele venceu lá na cruz do Calvário. O ponto-chave vem dizendo que Cristo está à frente de nossas batalhas. Jesus é o nosso general na batalha espiritual, o capitão do barco de nossas vidas, aquele que batalha a nosso favor, seja na terra, no mar ou no ar. Jesus nos garante a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é importante, não é? Você saber que o Senhor Jesus está à frente de todas as demandas, de todas as batalhas, assim como lá naquele grande temporal, naquela grande tempestade, quando os discípulos ali no barco remavam, outros tiravam água e a coisa ia ficando pior. Alguém lembra e vai chamar Jesus, que estava ali descansando, e Jesus veio e imediatamente deu uma ordem e a tempestade cessou, o vento parou e houve ali grande bonança. Da mesma forma, Jesus não está dormindo, Jesus não está descansando, mas ele está ativo e na nossa frente e, portanto, nós somos, como diz Paulo, mais do que vencedores. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro ponto importante aqui é a autoridade de Jesus sobre os elementos. Veja, o mar é um dos elementos que no Antigo Testamento simboliza as forças do caos, conforme está registrado ali no Salmo 89, e versículo 9. Não obstante, observamos a autoridade de Jesus sobre o vento e o mar em Marcos capítulo 4, 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Os problemas e tribulações podem até surgir, né? Ninguém pode impedir isso, para tentar afundar o barco de nossa vida. Mas, se Jesus estiver a bordo, nada acontecerá, pois ele tem o poder e o controle de todas as situações. Nada escapa de suas mãos. Entendemos que as adversidades têm um propósito na vida do cristão, o de nos aproximar mais de Jesus, de contemplar o seu cuidado e apresentar o seu poder. Então, nada, irmão, acontece por um acaso. Tudo tem um propósito. E está escrito que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o Senhor Jesus está no nosso barco. E quando ele está no nosso barco, nós não estamos sozinhos. Não precisamos ter medo de nada. A tempestade, o fogo, tudo quanto o comentarista já colocou aqui, pode acontecer o que quiser.
Com Jesus no barco, nós somos mais do que vencedor. Da forma como ele agiu naquele momento de grande tribulação para os discípulos, quando ele manda quietar o vento, manda quietar o mar e tudo obedece à sua voz e vem uma bonança, da mesma forma, o Senhor Jesus continua agindo a nosso favor. O que importa e o que precisamos levar em conta em tudo isso é a fidelidade que devemos ter ao Senhor. Precisamos ser fiéis ao Senhor em tudo, para que possamos gozar da sua proteção divina. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro ponto é que Jesus tem toda a autoridade. Então preste atenção, Jesus não tem apenas um pouco de autoridade. Ou ele tem autoridade sobre isso ou aquilo, mas sobre aquilo outro ele não tem. Jesus tem toda a autoridade. Jesus, em seu ministério terreno, se limitou no que tange aos seus poderes imanentes, ou seja, onipresença, onipotência e onisciência. Utilizou-os somente em prol de seu ministério e propósito. Não os utilizou para benefício próprio, conforme registra Filipenses capítulo 2, verso 7. Entretanto, após sua ressurreição, o Pai restaurou a sua glória como era antes, conforme está registrado em João 17, verso 5, restaurando-lhe toda a autoridade nos céus e na terra. Mateus 28 e 18. Assim como ele possui autoridade sobre os elementos, da mesma forma os céus e a terra estão subjugados debaixo de suas mãos. Reconhecer o poderio de Jesus sobre todas as coisas nos faz descansar em seu amor, cuidado e justiça. Mateus capítulo 7, verso de 7 a 11. Então, uma das frases de Jesus é que ele disse, todo poder, não foi uma parte, um pouquinho, todo poder foi me dado nos céus e na terra. Agora ide e fazei discípulo de todas as nações. Esse é o cerne do ministério cristão. Não podemos temer as invertidas do inimigo, porque o nosso comandante, o nosso general, ele está à frente para nos ajudar e nos garantir a vitória. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Outro ponto importante aqui, conforme o tópico 2, é sobre a vitória de Jesus na cruz. Foi na cruz que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, inocentando-nos diante de Deus e nos livrando da acusação do adversário. Então hoje o inimigo nem te acusar ele pode. Por quê? Porque o Senhor já pagou o preço, porque o Senhor já perdoou os teus pecados. Você foi justificado pelo Senhor através do sofrimento de Jesus, através do preço que Jesus pagou ali na cruz do Calvário. Então, nós temos, conforme o ponto 1 do tópico 2, o direito foi ganho na cruz. Antes do sacrifício de Jesus na cruz, estávamos debaixo do império da morte e de Satanás, conforme relata o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, verso 14. O pecado intrínseco à natureza humana afasta o homem de Deus e o torna réu do juízo e da condenação. No entanto, através do sacrifício vicário de Cristo, ele tomou o nosso lugar e pagou a nossa dívida, nos tornando inocentes diante de Deus. Agora, em Cristo, somos livres das amarras do pecado e das forças das trevas. Temos um advogado perante o Pai que intercede por nós, conforme 1 João, capítulo 2, verso 1. Em Cristo somos justificados, ou seja, inocentes, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, conforme Paulo relata, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 8 e verso 1. Então nós vemos aqui que tudo o que era necessário para que nós pudéssemos ser justificados, perdoados e inocentados, o Senhor Jesus realizou. Então hoje, nós, como diz Paulo, estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Hoje nós gozamos de liberdade. Hoje nós não estamos mais acorrentados pelas correntes do inimigo. Não estamos mais encarcerados. Não estamos mais sendo oprimidos pelos espíritos malignos, mas hoje gozamos de uma liberdade que somente Jesus Cristo, através do seu sacrifício, pôde nos oferecer. E por isso, irmãos, precisamos ser gratos a Deus por todas essas bênçãos. E tem mais uma coisa, apesar de termos sido perdoados de todos os pecados, de todos os nossos pecados, não importa a cor, o tamanho,
né, a altura, não importa. Todos os pecados foram perdoados. Agora, ainda temos diante de Deus um advogado, conforme está registrado em 1 João, capítulo 2 e 1. Né? Ali tem uma mensagem importantíssima para nós. A mensagem é essa: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então ele está ali para nos justificar. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque, apesar de termos sido justificados de todas as mazelas, de tudo aquilo que nós praticávamos no passado, nós ainda estamos nesse corpo, nessa matéria pecaminosa, e a gente, muitas vezes, a gente falha, a gente comete pecado. O segredo da vitória é reconhecer que nós somos pecadores e que diuturnamente, diariamente, nós precisamos estar na presença do Senhor, pedindo perdão pelas nossas falhas e fraquezas, para que possamos assim estar na presença do Senhor e sermos ajudados em tempo oportuno. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro ponto interessante aqui é sobre a autoridade, sobre o valente. Uma passagem emblemática é quando Jesus afirma que ele manietou ou ele amarrou o valente, né? Conforme está registrado em Mateus capítulo 12, 29. O termo manietar significa amarrar, prender ou colocar sobre sua obrigação. Logo, é isso que significa quando Jesus afirma que colocou Satanás sobre suas condições. O reino de Deus subjuga o reino de Satanás. Apesar de ser invisível, é real e presente para aqueles que estão debaixo dos ensinos de Jesus, conforme está registrado em Lucas, capítulo 17, verso 20. Ou seja, a vitória de Jesus na cruz é grandiosa sobre o inimigo, pois retira dele a capacidade de nos acusar. Agora, em Cristo, sua acusação é caluniosa, pois é Deus quem nos justifica, conforme escreve Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 33. Não devemos aceitar a acusação do inimigo, nem a culpa pelo pecado, pois fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Veja, irmãos, que o inimigo ele usa muitas vezes de estratégia para trazer lembranças à tua mente de coisas que você fez, como se o Senhor não tivesse perdoado. E muitas vezes leva esse crente a uma situação de preocupação, né? De medo. Veja que quem nos justifica é o Senhor. Nós fomos justificados por Deus, por conta do sacrifício que o Senhor realizou no Calvário. Então, nós não precisamos deixar que o inimigo venha colocar em nossa mente alguma coisa horrenda que você fez no passado. Não, de maneira nenhuma, porque nós fomos justificados por Deus. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar essas acusações do inimigo, porque isso se tornou uma calúnia. Ele está nos caluniando. Então, nós não podemos aceitar essa acusação. E nem a culpa pelo pecado. Nós fomos lavados. Nós fomos purificados pelo sangue do Cordeiro. Quando a gente olha para o tempo da lei, a gente vai perceber que quando alguém pecava, ele tinha que pegar um animal, né, e levar diante do sacerdote, e ele colocava a mão sobre a cabeça daquele animal, e aquele animal era imolado, e o seu sangue era derramado, e o sangue era aspergido, né, sobre aquela pessoa. E ali se acreditava que o pecado daquela pessoa estava sendo expurgado. Agora imagine o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como aponta João Batista. Ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus foi o Cordeiro perfeito. Ele foi imolado e o seu sangue nos purificou de todo o pecado. Então você não pode, não deve aceitar nenhum tipo de acusação, porque quem te justifica é Deus. E se você está cometendo alguma falha, você tem um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo, o justo. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto importante aqui é que a vitória final sobre os poderes das trevas. Então, a vitória de Jesus na cruz foi um golpe certeiro sobre o inimigo. Ela foi executada em parte e será consumada plenamente no juízo final. Então, hoje o inimigo, nós podemos dizer que ele ainda tem uma ação, ele está trabalhando, ele não cessa, enganando as pessoas, ludibriando as pessoas, caluniando as pessoas, mas vai chegar o momento em que
toda essa vitória de Cristo e da igreja será consumada plenamente no juízo final, quando ele, a mentira e todos os ímpios serão lançados no lago de fogo. Um outro ponto importante é que nós precisamos ser perseverantes até o fim, pois a vitória de Cristo na cruz nos garante a vitória, e pela sua ressurreição. E a exceção é que recebemos o Espírito Santo, conforme está registrado em João 16, verso 7. A habitação do Espírito Santo em nós é garantia da nossa salvação. Então, irmãos, me lembra aqui um salmo, quando Davi, ele pede ao Senhor que não aparte dele, ou que não afaste dele o Espírito Santo. E ele roga para que ele possa sentir novamente o gozo da salvação. Eu e você, nós como cristãos, precisamos sempre ter uma comunhão perfeita com o Espírito Santo e sempre sentir o gozo da salvação. Bendito seja o nome do Senhor. A habitação do Espírito Santo em nós é a garantia da nossa salvação. Efésios capítulo 1, verso 14. A salvação, portanto, é um já. Ainda é um já, ainda não. Ela é um já, pois é presente e eficaz para todo aquele que crê. E ainda não, pois mesmo salvo, ela será plena no fim dos tempos com a vitória final. Cabe a nós, neste intervalo de tempo, do já, ainda não, permanecer confiantes, perseverantes e fiéis ao Senhor, nutrindo uma vida espiritual saudável na presença do Espírito Santo. Então é importante, irmãos, que nós possamos ter essa plena comunhão com o Espírito Santo, para que nós possamos estar de pé na presença do Senhor. E um segredo é não transigir com o pecado. É saber, irmãos, que você agora não pertence mais a você. Porque outrora, como ensina muito bem o apóstolo Paulo, nós éramos escravos, estávamos debaixo do jugo de Satanás. Então ele fazia com a gente o que ele bem entendia, como ainda faz com muitas pessoas que não chegaram e que não tiveram ainda o conhecimento da salvação, né? Agora, após ter sido livres e libertos pelo Senhor Jesus, nós passamos a ser servos do Senhor Jesus. Viemos e recebemos da paz do Senhor a liberdade, mas precisamos manter fidelidade ao nosso novo dono, ao Senhor, sendo fiel a Ele. E ser fiel ao Senhor é não voltar atrás, é não voltar a praticar as coisas erradas que praticávamos, mas ser fiel ao Senhor e, com a ajuda do Espírito Santo, com a orientação do Espírito Santo, vencer todas as mazelas desta vida e um dia entrar no céu pela porta. Esse é o segredo que cada cristão precisa ter. Um outro ponto importante é que o último inimigo... Cristão precisa ter um outro. Vamos aqui, o celular deu um pitaco ali que não era para dar. Mas o último inimigo a ser vencido. A Bíblia afirma que o último inimigo a ser vencido é a morte. Quantas pessoas têm medo de morrer? Tem pessoas que pensam em tudo, menos na morte. Mas a morte, irmãos, ela é tão certa como 2 e 2 é 4. Para morrer, basta nascer. E é a partir do momento em que eu, você, nós nascemos, então a morte ela é uma certeza de que vai, mais cedo ou mais tarde, chegar o momento em que nós vamos ter que cruzar o portal, da vida. Se estivermos com Cristo, nós vamos estar com Cristo. Se não estivermos com Cristo, o nosso caminho é incerto e, com certeza, lá no final, junto com o inimigo, esse inimigo, seremos também derrotados. Em Cristo, a morte foi derribada de sua posição de poder, pois ele venceu a morte, conforme está registrado em 1 Coríntios, capítulo 15, 55. E um dos maiores sofrimentos da experiência humana é o luto, que é a morte da pessoa amada. A morte é o oposto do amor, pois o amor tem como seu intento o anelo e a presença, enquanto a morte separa. A vitória final está no fato de que estaremos eternamente na presença de Deus, que não passaremos mais por dor e aflição, conforme está registrado em Apocalipse 21, verso 4. É por isso que a igreja e o Espírito clamam: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 22 e 17. O segredo da vitória, irmãos, é para encararmos a morte, vencermos a morte nesse plano, é estarmos com Cristo. Porque como a palavra de Deus nos diz, ela nos orienta que o cristão ele não morre,
mas ele passa da morte para a vida. Muitas pessoas, elas imaginam que quando morre acaba tudo, né? E muitos até citam, lá não tem consciência, na morte não existe isso, na morte não existe aquilo. Existem dois pontos importantes que precisam ser entendidos nesse contexto. É claro que o corpo físico, quando ele morre, ele para de funcionar realmente, não tem mais lembrança de nada, o corpo físico não vai expressar mais nenhum movimento, então morreu, é finito, ele vai ser sepultado ou vai ser cremado, ele vai virar pó, ele vai virar cinza, dependendo da forma como ele vai ser sepultado. Se for cremado, ele vira cinza, né? Se ele for sepultado, a terra vai comer, como está escrito, né? Porque és pó e ao pó voltará. Então a terra vai consumir tudo aquilo lá, inclusive até os ossos. Não importa quantos anos demore para que os ossos sejam consumidos, mas vai virar pó. Mas há algo além do corpo físico. Há um espírito, há uma alma, e essa é imortal. Pois a palavra de Deus diz que o fôlego de vida, o espírito que o Senhor soprou em nós e nos fez a sua imagem e semelhança, ele volta para Deus. Mas para voltar para Deus, há uma condição. Existe a forma pela qual essa pessoa física viveu na terra. Então o cristão, quando ele morre, ele vai descansar nos braços do Senhor. O corpo físico vai para a terra, mas a alma dessa pessoa, ela vai para o descanso, para o paraíso. E pelo que consta, pelas escrituras, lá não se dorme. A forma de alguém dizer assim, olha, fulano dormiu no Senhor, ou descansou no Senhor, é um modo de dizer, porque a alma não dorme, espírito não dorme, espírito não morre. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele vai estar em plena comunhão com Deus, ali aguardando o momento, conforme Paulo nos orienta, de ouvir o toque da trombeta e ele voltar com o Senhor e receber de volta o seu corpo, né? Um corpo glorificado. Veja que Jesus, e isso é importante, frisar que Jesus, ele não ficou retido na sepultura. Enterraram ali o corpo dele naquela caverna, puseram lá uma pedra enorme, selaram aquela entrada, puseram o guarda na frente, mas o que o texto diz é que Jesus, o corpo dele estava ali, deitado sobre aquela pedra, enrolado, né, preparado ali para a decomposição, mas Jesus desceu, né, os pontos mais baixos da terra. Ele foi levar a palavra para aqueles espíritos em prisão. Veja bem, os espíritos em prisão, Jesus pregou para eles, e quando ele saiu de lá, ele levou cativo o cativeiro. E isso nós podemos ver quando Jesus fala sobre a parábola ali, aquela parábola do rico e do Lázaro, quando os dois morrem, a diferença ali, o local onde um estava e o local onde o outro estava. Então é importante, irmão, nós entender isso. A morte ela vai ser derrotada, mas o cristão, como disse o Senhor Jesus, ele não morre, mas ele passa da morte para a vida. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode se aprofundar muito mais, né, buscando o conhecimento de Deus através das Escrituras. Isso aqui não é história de tramposo e nem está escrito em livros que foi escrito por alguém. Está na Bíblia. É por isso que Jesus diz, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quando você examina as Escrituras, quando você busca o conhecimento através da palavra de Deus, você encontra. O Espírito Santo vai te mostrar, né? Então, você não precisa ter medo da morte, porque a morte ela é o meio pelo qual você chega à presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E concluindo, o Senhor Jesus é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é o executante perfeito da vontade de Deus. Ao realizar o plano da salvação, veio para destruir as obras do diabo. Então, essa foi, né, uma das obras que o Senhor realizou. Destruiu as obras do diabo. E ele hoje está derrotado. Ainda está transigindo aí, fazendo alguma coisa. Mas logo, ele vai estar totalmente vencido e ele vai ser julgado e condenado e será lançado no lago de fogo. E oxalá que eu, você e todos nós possamos estar na presença do Senhor e desfrutar de uma vida eterna com Deus. Meus amados irmãos, chegamos ao final desta lição. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu louvo a Deus pela tua vida e por tudo quanto Deus tem nos concedido. Querendo Deus, retornaremos numa outra oportunidade com mais uma lição. Esta foi a lição de número 13
E se Deus permitir, estaremos aí no próximo trimestre trazendo mais uma lição da Escola Bíblica Dominical para juntos crescermos no conhecimento do Senhor e da sua palavra. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.